É com grande prazer e honra que dou as boas-vindas ao Transition Protocol, a um comentarista muito distinto sobre assuntos mundiais, especialmente no que se refere ao aspecto financeiro dos assuntos globais, porque tudo é comandado pelas finanças. E esta guerra da qual todo mundo tem falado, e sobre a qual temos falado muito neste canal, é, na nossa visão, uma guerra pela supremacia do petrodólar. Então, quero dar as boas-vindas a Alex Greiner. Este é o Transition Protocol. Se você gosta do que fazemos, por gentileza, clique no botão de inscrição por $5, o que custa menos que meia xícara de café. Todos os meses, entregaremos na sua caixa de entrada um boletim, o Security Briefing, que aborda tudo aquilo de que falamos aqui, com comentários de especialistas reconhecidos no mundo inteiro. Então seja bem-vindo, Alex, e peço desculpas no ar por tê-lo feito esperar. Mas a palavra é sua. Por favor, diga o que você acredita ser a verdadeira razão da guerra que, neste momento, tem o mundo inteiro voltado para ela. Zulfikar, obrigado por me receber. Não precisa se desculpar de jeito nenhum. Essas são coisas muito, muito pequenas na vida. A guerra que parece estar se deteriorando rapidamente. Em que data estamos agora? 23 de julho de 2026. É um acontecimento realmente intrigante, mas não é. Deveria ter sido previsto. Era previsível. A única coisa que não era previsível era que seria exatamente Trump quem cruzaria o Rubicão e passaria do ponto sem volta ao atacar o Irã em fevereiro deste ano. Recentemente li um grande relatório de um think tank britânico chamado Policy Exchange. O principal autor era Sir John Jenkins, um dos pesos pesados da política externa britânica, que costumava, que é próximo da inteligência britânica, próximo do Ministério das Relações Exteriores britânico. Trabalhou como embaixador em lugares como Líbia, Síria, Arábia Saudita, praticamente no mundo inteiro. Um especialista profundamente inserido na região do Oriente Médio. Expert on the Middle Eastern region. And so the report was published in... E então o relatório foi publicado em julho de 2023. E acho muito significativo que ele seja anterior, ao 7 de outubro. E essa política descreve os acontecimentos que estamos observando hoje quase nos mínimos detalhes. Ela está relacionada àquilo que os britânicos chamam de revisão abrangente, que é a principal abordagem deles para a política externa. Ela anuncia uma guinada britânica para o Indo-Pacífico. Eles chamaram isso de guinada para o Indo-Pacífico. Mas aí dizem, não podemos fazer essa guinada para o Indo-Pacífico até pacificarmos e colocarmos o Irã sob controle. E há claramente uma sensação de urgência em relação a isso nesse documento. E então, ele expõe os elementos da política que precisam ser implementados antes que se possa enfrentar o Irã. That need to be put in place before Iran can be tackled. And it spells out not only taking down Syria, of course. E isso detalha não apenas a derrubada da Síria, é claro, mas também fala em fortalecer a parceria especial entre a Grã-Bretanha e Israel, algo sobre o qual não se fala. A maioria das pessoas fala dos acontecimentos no Oriente Médio, e é tudo Trump, Trump, Trump. Mas tudo isso é anterior a Trump em pelo menos 2 décadas. E então, se você ler esses documentos, e também há vários documentos publicados pela Chatham House, verá que os britânicos estão muito, muito irritados com os americanos por sua inação. E eles chegaram a ficar muito preocupados porque, Rafael Grossi, da IEA, viajou ao Irã em março de 2023 e divulgou uma declaração conjunta com os iranianos. And issued a statement together with the Iranians, a joint statement. And basically the British were very annoyed because they said, well... E basicamente os britânicos ficaram muito incomodados, porque disseram, a redação desta declaração indica claramente que eles querem voltar às negociações do JCPOA e que os americanos querem voltar às negociações do JCPOA. Porque a política americana tem sido há 20 anos esperar para ver. E a situação no Oriente Médio se deteriorou por causa da inação americana. Ou seja, os americanos não têm bombardeado o suficiente. Então, tudo isso precisa ser sacudido de volta à, a ação.
Eles praticamente anunciaram que haverá um conflito entre Israel e Irã, que Israel atacará o Irã, que atacará suas instalações nucleares, e que isso levará a uma escalada regional, a uma guerra regional. E eles dizem claramente que isso é uma questão urgente, que o Reino Unido, que tem forças armadas pequenas e ineficazes, precisa aproveitar o fato de a Rússia estar totalmente envolvida na Ucrânia. A Finlândia e a Suécia estão entrando na OTAN, e isso vai complicar as coisas para a Rússia, de modo que os russos não conseguirão intervir no Irã ao lado dos iranianos, certo? E que sabe, havia uma janela de oportunidade muito estreita para o Reino Unido catalisar uma mudança radical no Oriente Médio. E essa mudança radical, claramente, tem como alvo o Irã. O Irã é absolutamente a peça central do Oriente Médio. E isso chega até a dizer explicitamente que a Venezuela tem de ser removida. Por quê? Porque o Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC e o Hezbollah estavam expandindo sua influência pela América Latina. E o centro dessas atividades era a Venezuela. E basicamente, Hugo Chávez e Maduro abriram as portas para a cooperação com o Irã. Então por isso a Venezuela tem de ser removida, ou precisamos assumir o controle da Venezuela. Isso também aconteceu. Então fico profundamente intrigado com o fato de Donald Trump, que eu não diria que tem relações amistosas com o Reino Unido, e que recusou em 2019 uma campanha britânica de lobby para atacar o Irã em favor deles, ter acabado seguindo exatamente as políticas defendidas por esses líderes britânicos, por esses think tanks, que praticamente, você sabe, são think tanks centrados na City de Londres e no Ministério das Relações Exteriores britânico. Agora, o que isso tem a ver com o petrodólar? O próprio fato de o petrodólar ser em dólar americano, na prática, faz tudo parecer uma questão americana, certo? O dólar é uma moeda americana. O petrodólar foi criado por Henry Kissinger junto com os sauditas e assim por diante. Então ninguém procura um papel britânico em tudo isso. Mas até 60% de todos os dólares americanos em circulação hoje circulam fora dos Estados Unidos, não dentro dos Estados Unidos. Então eles não estão sob o controle do Federal Reserve, muito menos do Tesouro dos Estados Unidos. Estão sob o controle da City de Londres e de seus 14 centros offshore. É onde está a maior parte desse dinheiro. E eu acho que essa é a chave do poder britânico. E também acho, pensando bem, que se falamos de poder britânico, é importante distinguir isso da Grã-Bretanha, ou seja, dos britânicos comuns, das pessoas que vivem no Reino Unido e lutam para ganhar a vida lá. Isso é o Estado profundo britânico. E quanto mais aprendo sobre tudo isso, mais me inclino a algo que eu chamaria de conspiração anglo-sionista, porque ela parece, de fato, partir da City de Londres como sede da conspiração, mas certamente tem um elemento sionista. Então, sabe, eles próprios têm uma espécie de parceria estratégica com Israel desde 2021. Quer dizer, isso vem de antes, mas foi formalizado de fato num documento em 2021. E depois há esse documento de política pública de 2023, chamado, acho eu, Questões sobre o Irã e a Política Externa Britânica, algo assim. Ele está disponível, é um documento enorme de 72 páginas, disponível no site da Policy Exchange. Então vemos que, de alguma forma, essa conspiração anglo-sionista conseguiu cooptar o governo Trump, como fez com governos anteriores, mas com o governo Trump em uma escala muito, muito maior. E como isso aconteceu e por que aconteceu é algo que me deixa perplexo. Mas defender e preservar o petrodólar provavelmente é um dos elementos mais importantes nisso tudo. Porque o petrodólar é o mecanismo pelo qual a riqueza da região, da Ásia Ocidental, se transforma em fluxos de caixa em dólares americanos, que em sua maior parte vão para a City de Londres e seus centros offshore.
E eu acho que essa é a chave do poder britânico e anglo-sionista, porque eles controlam a maior parte desses fluxos de dinheiro. Eles controlam o petrodólar em maior medida do que os Estados Unidos. Então é disso que se trata a disputa. Está explícito. Tem a ver com comércio. Tem a ver com esse comércio ser realizado em dólares americanos. E agora temos mais uma vez o gigante burro carregando água para essa conspiração anglo-sionista no Oriente Médio. Eu não poderia ter feito um trabalho melhor. Na verdade, não conheço muitas pessoas que poderiam ter feito um trabalho melhor, Alex. E é por isso que eu estava tão ansioso para receber você aqui. E embora você tenha sido tão gentil ao dizer, não mencione isso, eu quero pedir desculpas mais uma vez porque eu estava realmente muito ansioso por esta conversa. Não faço ideia do que aconteceu. De qualquer forma, sabe? Lembre-se da Mossad, certo? Todo mundo que tem alguma noção do que está acontecendo conhece a Mossad. Então, mesmo na época de Mossadegh, foram os britânicos que foram lá e convenceram os irmãos Dulles, o chefe da CIA, o chefe do Departamento de Relações Exteriores, quer dizer, do Departamento de Estado, a convencer Eisenhower a executar o golpe no Irã, para que o Shah, que na época era um playboy vivendo na Itália, pudesse ser trazido de volta como um jovem que não entendia nada de coisa alguma, mas que era a pessoa perfeita para ser controlada pelos britânicos, pelos sionistas e pelos irmãos Dulles, para implementar a política sionista, a política britânica, a política americana. E então se seguiram outros 50 anos de políticas horríveis, implementadas pelo Shah. Agora, infelizmente sabe, o homem faz planos. E se você acredita em Deus ou não acredita, isso não importa. Mas as forças que moldam o mundo planejam outra coisa. E hoje estamos numa situação em que qualquer pessoa que observe os acontecimentos mundiais com um olhar atento pode ver sem nenhuma dúvida que os Estados Unidos não vão sair vitoriosos daquela região. Não há ninguém que pense isso seriamente. Eu não sei se alguém no CENTCOM pensa isso seriamente. Mais cedo, eu tive Parveen Sawhney, um comentarista muito distinto sobre assuntos militares, dizendo que refletiu profundamente sobre isso e não consegue ver nenhum caminho que permita aos Estados Unidos saírem de lá sem sair de cabeça baixa. Conversei com muitos observadores distintos do que está acontecendo, incluindo nossos membros fundadores habituais, Pepe Escobar e Larry Johnson, além de especialistas militares, inclusive do Paquistão. Todos estão absolutamente convencidos de que isso não vai terminar bem para os Estados Unidos. Na verdade, vai terminar muito, muito mal. Então, quando tudo isso acabar, quero dizer, você sabe, é só uma questão de tempo. Não é uma questão de se vai acontecer. É apenas uma questão de quando. Você é um comentarista muito perspicaz sobre o aspecto financeiro, que é o petrodólar. Eu desempenho um papel do qual não me orgulho. Foi Bill Simon, o secretário do Tesouro, quem de fato fez tudo isso acontecer, seguindo os conselhos de Kissinger e trabalhando com o rei Faisal e todos os outros que ajudaram a criar toda essa estrutura. Nela, os sauditas e a OPEP cobrariam cada vez mais em dólares, e não menos. E todos esses dólares voltariam ao Tesouro para financiar as guerras intermináveis e financiar tudo que os Estados Unidos quisessem fazer. Então agora isso vai entrar em colapso. E eu prevejo isso com convicção. E nem é uma previsão tão ousada assim, porque todo mundo sabe disso. Qual é a sua visão, Alex? Quando isso desabar mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de quando. O que você acha que vai acontecer com o domínio dos Estados Unidos, a hegemonia, o domínio do petrodólar, a forma como o mundo está estruturado hoje? As coisas vão mudar drasticamente. Sim, exatamente. Acho que as coisas vão mudar radicalmente para melhor.
Mas o período de transição será doloroso, arriscado e perigoso para todos. E acho que por um tempo, e é impossível prever quanto tempo isso vai levar, as coisas vão ficar muito, muito difíceis para muitas pessoas. E quando digo que as coisas vão ficar muito, muito melhores, veja, o petrodólar tem sido o elemento-chave, o principal mecanismo de imposição da subjugação imperial, colonial, ou melhor, neocolonialista, de tantas partes do mundo. Concordo com você que os dias da hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio e em muitas outras regiões do mundo estão chegando ao fim. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas acho que os Estados Unidos e o Império Ocidental de modo geral estão agora em um declínio irreversível. Toda essa estrutura já está oca há décadas, mas isso não era claro, não era evidente. Os Estados Unidos mantinham sua hegemonia em muitos lugares, contando com aliados para lutar suas guerras e com a projeção de poder. E isso significava que se alguém quisesse formular uma política independente e dizer certo, não queremos empréstimos do FMI, não queremos ter uma relação com o Banco Mundial, então os Estados Unidos primeiro imporiam sanções. Then the United States would impose sanctions first, then they would activate their massive network. Então eles ativariam sua enorme rede de ONGs. E não são apenas ONGs americanas. Quase sempre você encontra ONGs britânicas ali, provavelmente ainda mais presentes em todas as regiões-chave do mundo. Eles começariam a desestabilizar o governo local. E se nada mais funcionasse, enviariam seus grupos e disputariam a lançar bombas. Então o fato de o Irã ter se levantado e dito, tudo bem, nos bombardeiem, nós vamos revidar, e depois o Irã ter permanecido de pé, e agora ter emergido de repente como uma potência regional quase impossível de desalojar, isso foi uma lição muito clara para todo o resto do mundo. Ei, sabe, o Império não é invencível. Há brechas consideráveis em sua armadura. There's considerable chinks in its armor. So we're going to see Então vamos ver os movimentos de independência ganharem mais espaço e se tornarem mais ousados. E eles vão buscar um acesso mais justo aos mercados globais, sabe? Para comercializar suas exportações e adquirir suas importações em condições que considerem justas e aceitáveis. E pela primeira vez nos últimos 500 ou 600 anos, existe de fato uma alternativa. Porque até agora, o Ocidente conseguiu colonizar grande parte do mundo, porque, se você quisesse participar dos mercados globais, não havia alternativa aos fluxos financeiros centrados no Ocidente. Então, se você fosse qualquer nação, africana, asiática, fosse qual fosse, e quisesse vender suas exportações nos mercados globais, tinha de estar conectado aos sistemas financeiros ocidentais. Tinha de recorrer aos bancos ocidentais. Era preciso ter agências bancárias em Londres, Paris, ou enfim, onde fosse. Hoje, isso já não é mais verdade. Surgiu uma alternativa e ela está ganhando espaço. É o movimento dos BRICS, a iniciativa Cinturão e Rota, o Yuan chinês, ou enfim, o Petro-Yuan emergente. E o Irã agora está numa posição perfeita para dizer, certo, tudo bem, o petróleo pode passar pelo Estreito de Hormuz e por Bab el-Mandeb, mas não pode ser negociado em dólares americanos. E eles já tomaram inicialmente essas decisões. Não sei até que ponto elas estão sendo aplicadas hoje, mas isso é muito mais poderoso para os iranianos do que até mesmo ter uma bomba nuclear. E nesse ponto, é praticamente irreversível. It's practically irreversible. I don't know what the United States can do. Não sei o que os Estados Unidos podem fazer para tirar esse poder das mãos dos iranianos. E acho que a Rússia e a China, como duas outras grandes potências da massa terrestre eurasiática, têm todos os incentivos do mundo para trabalhar junto com o Irã. Porque se o governo iraniano caísse, então, sabe, com o tempo, o Império Ocidental eliminaria o governo russo. Depois eliminaria o governo chinês. E restabeleceria, bem, é isso que eles querem fazer de qualquer forma, a ordem bipolar ocidental, e demoliria completamente quaisquer alternativas a ela. E vemos isso hoje quando, sabe, Scott Bessent aparece na CNBC. Ele está falando em trazer todo mundo de volta para o sistema do dólar.
Tenho que rir. Desculpe por isso. Sim, Peço desculpa. No, well, it's não. it is kind of funny. Bom, sabe, é até engraçado, porque isso é muito irrealista. Quer dizer, ele está falando como se fosse, sim, sabe, quando essa guerra com o Irã acabar, o fluxo de petróleo, as exportações iranianas e o comércio, tudo vai voltar para o sistema do dólar, certo? E aí, quando a guerra na Ucrânia acabar, os russos vão querer voltar para o sistema do dólar. E eu fico pensando, por que os russos iriam querer voltar para o sistema do dólar? Vocês não acabaram de congelar quase 300 bilhões de dólares dos ativos deles e não estão deixando que eles usem esse dinheiro? Vocês não estão ameaçando fazer o mesmo com praticamente todos os reinos do Golfo, que têm, sabe, entre os seus países soberanos, os saldos em conta corrente e os fundos soberanos de ativos, algo perto de 5 trilhões de dólares em ativos denominados em dólar americano? E vocês impõem condições sobre o que eles podem fazer com esse dinheiro. Você pode comprar isto, mas não pode comprar aquilo. Pode comprar armas da Lockheed Martin e da General Electric, mas não pode comprar armas russas ou chinesas. Então, se todo mundo no mundo tivesse um desejo em relação ao sistema do dólar americano, seria diversificar para fora dele, ter escolha. Porque, sabe, o dólar ainda é muito útil. O dólar americano não vai desaparecer de uma hora para outra. As pessoas entendem o que é o dólar americano. Hoje, se você diz que um barril de petróleo custa 90 dólares, todo mundo entende o que isso significa. Se você diz que custa tantos yuans, sabe, existe uma inércia psicológica e isso vai se manter por bastante tempo. Mas ter a opção de dizer, tudo bem, vamos negociar em dólares americanos, mas também queremos negociar em outras moedas. E queremos manter nossos saldos em bancos chineses, bancos russos, bancos indianos e assim por diante. Essa é uma realidade que não vai desaparecer. Então, Scott Bessent está basicamente expressando uma ilusão, mas é realmente uma ilusão. E os meios que eles têm agora para impor isso são basicamente muito fracos para fazer alguma diferença. Acho que o Ocidente só hoje uma derrota estratégica. E o que estamos vendo agora são apenas os conflitos, guerras, são basicamente uma fase de limpeza. Com certeza. E peço desculpas por eu estar sorrindo de canto. Quando você menciona Scott Bessent, até alguém como Bessent, que eu considero uma figura horrível, sabe mais do que isso. O mundo não vai voltar, especialmente os russos não vão voltar a precificar seu petróleo em dólares. Na verdade, vou fazer uma previsão ousada. A precificação do petróleo em dólares, no caso do petróleo que sai do Estreito de Hormuz, está em forte queda. Quero dizer, uma queda muito acentuada. Não é algo que vai cair gradualmente, mas numa inclinação íngreme. E os iranianos não fizeram sacrifícios tão grandes se não soubessem que era isso que queriam que acontecesse. Como alguém que foi responsável por construir isso muitos e muitos anos atrás, como parte da equipe, eu sei que isso está se desfazendo. E fico muito feliz que esteja se desfazendo. Então, quando isso de fato se desfizer, não vai demorar tanto assim. Quer dizer, eu sei que nem todo mundo diz que isso vai acontecer da noite para o dia. Eu não estou dizendo que vai acontecer da noite para o dia. Mas, em 5 anos, o mundo será muito diferente, Alex, na minha opinião. Muito diferente. E com isso, não haverá dúvida, nenhuma dúvida a respeito. Haverá uma potência dominante no mundo. E pelo que consigo ver, não serão os Estados Unidos. Mas você tem um olhar experiente. Sim, acho que estamos entrando numa ordem global multipolar. E quando você mencionou 5 anos, eu sorri, porque 5 anos é exatamente o prazo que os britânicos se deram para assumir o controle da Rússia sem os Estados Unidos. Eles deixaram isso claro. Temos 5 anos para assumir o controle da Rússia sem os Estados Unidos, a fim de preservar a ordem global como ela é hoje
que é essa conspiração anglo-sionista com o petrodólar e assim por diante. E eles claramente não estão contando com os Estados Unidos. Isso é uma complicação enorme para eles. Mas acho isso tão profundamente irrealista que certamente vai acabar se transformando em algum tipo de tentativa desesperada. Acho que nos próprios Estados Unidos o apoio a Israel desmoronou. O apoio a um retorno às raízes republicanas americanas está ganhando força. Acho que o povo americano está começando a perceber o que foi feito com ele nas últimas 2 ou 3 décadas. Perdeu a prosperidade, perdeu sua vantagem tecnológica, perdeu suas indústrias, a infraestrutura está deteriorada e precisa urgentemente de uma renovação. E é de fato por isso que Donald Trump venceu as eleições presidenciais 2 vezes, porque prometia enfrentar exatamente esses desafios. Bem, tudo bem, Trump pode ter acabado sendo uma decepção, mas o sentimento público nos Estados Unidos não mudou. Pelo contrário, foi ainda mais nessa direção. E então, sabe, eu sempre volto ao que Sergei Karaganov disse nos primeiros meses do governo Donald Trump. In the early months of Donald Trump's administration, he said, we see our role. Ele disse, hoje, vemos nosso papel, ou seja, o papel da Rússia, como ajudar os Estados Unidos a fazer a transição de hegemonia global para uma grande potência normal da forma menos disruptiva possível. E então hoje, enquanto conversamos, hoje é 23 de julho, Marco Rubio está se reunindo com Sergei Lavrov em Manila, eu acho. E vai ser muito, muito interessante ver o que sai dessa reunião, porque de forma misteriosa e estranha, Marco Rubio fez algumas declarações enigmáticas nos últimos dias, mencionando o assassinato do primeiro-ministro italiano Aldo Moro. E também, o que fez meu queixo cair, ele mencionou o assassinato de Alfred Herrhausen, o banqueiro alemão que foi morto em 1989. E Alfred Herrhausen, esse é um episódio muito, muito importante da história humana. Alfred Herrhausen was the CEO of Deutsche Bank. Alfred Herrhausen era o CEO do Deutsche Bank e o principal assessor econômico do chanceler Helmut Kohl. Alfred Herrhausen tinha muita influência e defendia uma parceria entre a Alemanha e a Rússia. Sabe, a criptonita do Império Britânico. Aquilo de que o Império Britânico mais tinha medo, uma parceria entre Rússia e Alemanha. E Alfred Herrhausen pensava, certo, a Rússia tem... O bloco comunista desmoronou. A Rússia vai voltar a fazer parte do grupo das nações ocidentais. Tecnologia alemã, com recursos e indústrias russos, é a combinação vencedora. É a combinação vencedora. E ele estava começando a conduzir a política externa alemã nessa direção. E então ele foi morto. Ora, tanto Aldo Moro, o primeiro-ministro italiano, quanto Alfred Herrhausen, seus assassinatos foram atribuídos a organizações radicais de esquerda, como as Brigadas Vermelhas na Itália, e depois eu esqueço qual era da Alemanha. E os assassinatos deles nunca foram realmente, digamos, esclarecidos de forma conclusiva. Mas sabemos quase certamente que foi a OTAN, estruturas da OTAN, controladas pela OTAN na Europa, que esteve por trás dessas ações. O fato de Marco Rubio sequer mencionar essas coisas é para mim muito surpreendente. Mas a segunda coisa é que isso está novamente na linha de, sabe, em janeiro deste ano, a delegação americana estava em Davos. E em Davos eles falavam sobre o fracasso da globalização, ou seja, o fracasso da ordem global unipolar centrada no Ocidente. A necessidade de fazer essa transição. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, fez um discurso em que menciona especificamente pessoas como Henry Carey, Alexander Hamilton e Abraham Lincoln. Ele está falando sobre o sistema americano de economia política. E isso é muito importante. Isso é chamado tanto de Sistema Nacional de Economia Política, quanto de Sistema Americano, que é na prática uma base econômica para a multipolaridade. E isso ficou tão explícito em Davos que, na época, eu pensei, isso é praticamente uma declaração de guerra aos globalistas. E o que Alfred Herrhausen estava fazendo seguia muito essa linha,
ao levar a Alemanha para esse sistema nacional de economia política. Quando falo disso, preciso voltar e dar o contexto. Sabe, se você ouve pessoas como George Soros, Klaus Schwab e muitos outros líderes desse clube globalista ocidental de Davos, eles frequentemente falam do choque entre dois sistemas de governo, certo? Eles dizem que tudo o que estamos vivenciando, tudo o que estamos observando no mundo hoje, faz parte desse choque entre dois sistemas de governo, certo? E do que eles estão falando é de democracias contra autocracias, certo? Os mocinhos contra os vilões. Mas isso é uma mentira conveniente para eles. Esse conflito tem fundamentos econômicos. E esses fundamentos econômicos são o conflito entre o sistema britânico de livre comércio, que basicamente implica fluxo irrestrito de capital para todo lugar do mundo, e nações e regiões competindo por capital de investimento. Basicamente, é uma corrida para o fundo do poço. Certo. Você produz culturas de exportação, produz coisas baratas, commodities para exportar. Você elimina proteções trabalhistas, elimina tarifas. Basicamente, tira qualquer tipo de despesa que reduza o retorno sobre o capital. E com isso, estamos falando da City de Londres, de Wall Street e de seus bancos satélites pelo mundo para maximizar o retorno sobre o capital, certo? Então esse é o sistema britânico de livre comércio. O outro sistema é aquele de que estou falando, o Sistema Nacional de Economia Política ou Sistema Americano. E quando você entra nesse sistema americano, começa a encontrar nomes como Alexander Hamilton, Henry Carey, Abraham Lincoln e Friedrich List. Sabe, o milagre econômico alemão do fim do século XIX. E então, nos nossos tempos, chegamos a Jacques Cheminade, que influenciou Thomas Sankara, cujo exemplo é seguido por Ibrahim Traoré, sabe? Você fala de Alfred Herrhausen e da possível parceria entre a Alemanha e a Rússia. E fala dos milagres econômicos que estamos vendo hoje em lugares como a Rússia e a China, porque eles agora estão aplicando explicitamente esse modelo de governança econômica. E é isso que o Império Globalista, o Império Britânico, o Estado Profundo e essa conspiração anglo-sionista querem destruir. Então, o fato de Marco Rubio, desculpe, isso está um pouco confuso, mas é absolutamente uma realidade que está passando despercebida em meio às manchetes do noticiário. O fato de Marco Rubio mencionar Alfred Herrhausen e de se reunir hoje com Sergei Lavrov é uma grande surpresa para mim. Mas acho que isso indica que essa transição da unipolaridade, da globalização para a multipolaridade está muito viva e em pleno andamento e que está lentamente ganhando impulso. Então tenho muita esperança nisso. E mais uma vez acho que essa é uma ótima notícia para todos os demais, porque sugere uma transição para soberania e independência econômica, superação da pobreza, prosperidade muito maior e um retorno, digamos, às bases civilizacionais de muitas sociedades ao redor do mundo que ainda mantêm intactas essas bases civilizacionais. Sabe, a civilização persa, a civilização chinesa, as civilizações europeias e mediterrâneas, a russa e assim por diante. Um retorno às raízes, em vez de um mundo unipolar e homogeneizado, em que a diversidade se resume a LGBT e DEI. Sim. Bem, Alex, fico fascinado com a profundidade da análise que você apresenta. Fico mesmo fascinado. Algumas pessoas podem achar que estou fazendo bajulação, mas sinceramente, só estou reconhecendo brilhantismo porque eu mesmo observei tudo isso. Eu mesmo estudei tudo isso e fiz parte disso, como falei antes. Não estou feliz com minhas contribuições originais, mas estou feliz com o que estou fazendo agora, que espero esteja ajudando a desmontar tudo isso. E esse tipo de análise aprofundada não está realmente disponível em nenhum outro lugar. Com certeza não na mídia tradicional. De forma alguma. Pelo contrário, eles não querem que você saiba nada disso. Eles querem que você não saiba nada disso.
Querem que você pense que o aquecimento global e as questões LGBT são as coisas mais importantes do mundo. Sim, transgênero vem logo em seguida também. Mas, graças a Deus, isso está chegando ao fim. As pessoas estão acordando, Alex. Eu fui consultor das 3 redes durante o auge delas, por causa do meu trabalho com métodos quantitativos e por ajudá-las a conquistar mais audiência. Quer dizer, eu fiz todas as coisas erradas enquanto crescia, como infelizmente algumas pessoas fazem. Não todas, mas algumas. E digo isso com base no meu conhecimento daquela época. Todo programa atraía de 30 a 40 milhões de pessoas, independentemente do que exibisse. E eles queriam mais. Foi por isso que contrataram pessoas como eu, para ajudá-los a conseguir isso. Isso foi nos anos 70, no começo dos anos 70. Mas agora eles têm sorte se conseguem 1 milhão. E programas como o nosso estão chegando lá agora, sabe, nesse campo. E esse é um dos motivos pelos quais eu fiz isso. E esse é um dos motivos pelos quais existimos. Levar vozes como a sua, análises como a sua, para uma ampla variedade de pessoas no mundo todo. As pessoas estão despertando. Quer dizer, como eu dizia antes, o homem propõe e Deus, sabe, você acredita em Deus ou no destino, seja lá o que for, nas forças do mundo, eles têm outra ideia. Então isso vai acontecer. Alex, não há dúvida de que vai acontecer. Eu colocaria minha reputação em jogo. Colocaria em jogo, sabe, o que quer que eu tenha, para afirmar que isso vai acontecer. Não é uma questão de acontecer ou não. Não. Vai acontecer. A questão é, isso acontece em 6 semanas, em 6 meses ou não acontece? Não vai ser em 6 anos, vai ser em meses. Isso vai acontecer. Pervin Sawhney estava dizendo, ele ensina estratégia militar e ficou muito conhecido por isso, que o Irã fez será estudado por anos nas academias militares. Pegar o pouco que tinha e literalmente, forçar os Estados Unidos a uma situação em que não tem opções. No fim, não tem outra opção a não ser sair. E todas as bases vão desaparecer. Na verdade, de qualquer forma, a maioria já desapareceu. Os Estados Unidos agora estão se concentrando em Israel, que na verdade seria minha próxima pergunta. O que você acha que vai acontecer com Israel quando tudo isso terminar? Bem, o falecido líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, previu que Israel não chegaria a comemorar seu 80º aniversário. E estamos chegando lá, sabe? Faltam menos de 2 anos. E sabe, Hassan Nasrallah era um pensador muito respeitado. E se as pessoas não acham que a previsão dele era válida, em 2012 Henry Kissinger previu que Israel desapareceria nos 10 anos seguintes. A previsão de Henry Kissinger foi cedo demais. Isso seria em 2022, certo? Israel iria desaparecer. Mas sabe, mesmo que ele tenha errado o prazo, Henry Kissinger em que fez essa previsão, assim como Hassan Nasrallah. Israel não tem futuro. Israel depende inteiramente de seus parceiros ocidentais para sua defesa e para sua viabilidade econômica, principalmente dos Estados Unidos. E Israel se construiu como tipo uma sociedade de alta tecnologia que produz bens de alto valor e assim por diante. Mas a alta tecnologia israelense, praticamente toda ela, é projetada para usos distópicos, na verdade. São sistemas de controle, vigilância, controle. Eles acham brilhante vender a você um pager que explode em você e acham isso muito esperto. Mas isso não tem utilidade numa economia normal. Ninguém vai querer comprar produtos estou falando de civis, de uso civil. Ninguém vai querer comprar qualquer produto se suspeitar que ele foi projetado ou fabricado por empresas israelenses de tecnologia. E ninguém quer os sistemas de vigilância deles. Então eu acho que eles... Sabe, o que mais eles têm, certo? Eles roubaram algumas descobertas de gás natural dos palestinos de Gaza. Mas sabe, Israel está cercado por cerca de 110 milhões de árabes hostis e mais 92 milhões de persas hostis. Os Estados Unidos agora evacuaram suas 17 maiores bases ao redor do Irã.
e, como você disse, agora estão concentrados em Israel. Uma ação contra o Irã a partir de Israel é extremamente complicada, porque envolve viagens de ida e volta de 3.000 quilômetros para caças a jato. Tudo que eles têm são armas nucleares. Esse é o único elemento que poderia realmente causar algum dano às defesas do Irã. E se eles usarem uma arma nuclear algum dia, estarão acabados. É o fim. Basicamente seria uma missão suicida. Então, definitivamente não há futuro. Acho que vamos ter de aprender a lidar com o Irã como o gigante de 800 quilos da Ásia Ocidental. Na verdade, é com isso que os russos e os chineses estão contando. Os chineses, basicamente, designaram o Irã para ser a âncora da estabilidade política na Ásia Ocidental. Isso vai permitir que o comércio floresça por meio da iniciativa Cinturão e Rota, mas também pelo Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul da Rússia, que vai do Oceano Índico até São Petersburgo. É uma rota muito mais rápida e muito mais barata do que a rota Oceano Índico-Suez, que é essencial para os europeus. E assim vemos o poder político e econômico se deslocando para a Rússia e a China. E agora vemos o Irã surgindo praticamente como não vou dizer uma superpotência, mas como um verdadeiro peso pesado, um peso pesado muito considerável. E acho que é só uma questão de tempo até que esse poder estratégico também se transforme em poder econômico. Porque agora que o Irã vai se libertar de 120 anos de assédio colonial ocidental, de sanções de pressão máxima e de todo tipo de obstáculo ao comércio, o Irã vai florescer, vai passar por um renascimento, vai se tornar outro centro de gravidade, em torno do qual todos na região vão desenvolver suas economias em cooperação com o Irã e comerciar com o Irã. Acho muito difícil tentar prever os prazos para que tudo isso comece a acontecer. Mas isso, sabe, já aconteceu. Já passamos do ponto de inflexão em que todos esses desdobramentos começam a se acelerar. E eu diria que, olhando para exemplos ao longo da história, isso geralmente leva uma geração, mais ou menos. Se olharmos para a Rússia, por exemplo, o sistema soviético colapsou em 1991. E hoje a Rússia é novamente uma superpotência, com uma economia grande, próspera e diversificada. Isso começou com Vladimir Putin, que chegou ao poder no fim de 1999. Então estamos falando de 25 anos atrás. Acho que os próximos 25 anos vão transformar completamente a Ásia Ocidental. E acho que vai ser muito, muito melhor para as pessoas de lá e também para todos os outros envolvidos. Bem, eu mantive aqui por mais tempo do que pensei, mas você estava oferecendo uma análise tão boa que fui levado a continuar fazendo mais perguntas. Mas vou fazer mais uma, se você não se importar. Sim, claro. Bem, qual é a sua visão sobre o que acontece com a relação com o Paquistão que o Irã vem cultivando? De fato, Momineen, um representante do Ayatollah Mojtaba Khamenei, esteve em Islamabad. Pelo que eu vi, ele até prolongou a estadia e ficou muito, muito satisfeito com a visita. E a fachada é que ele está falando de comércio, o que obviamente é muito importante. E eles querem ampliar o comércio várias vezes. Mas ele está realmente falando de uma relação estratégica, e não há dúvida de que isso vai acontecer. A questão é apenas com que rapidez. De novo, não é se, mas quando. Então, se esses dois países se unirem, e eles estão se unindo, como você acha que isso vai se configurar para a região? Bem, acho que, dado que a derrota estratégica do Ocidente é um fato consumado, os paquistaneses vão ser levados a melhorar as relações com o Irã, a China e a Rússia, que já são muito, muito boas. Mas o problema é que para o Paquistão, assim como para a Arábia Saudita, a situação é muito delicada e muito complicada. Como eu disse, esses reinos do Golfo têm até 5 trilhões de dólares de seus ativos vinculados ao Ocidente.
e o Paquistão têm uma relação semelhante. Eles ainda são vulneráveis à desestabilização por parte das potências ocidentais. E para todo governo, a prioridade número 1 é permanecer no poder, não ser derrubado. E se eles forem derrubados, as coisas podem ficar muito ruins muito rapidamente. Quer dizer, você pode ter algum novo Zelensky ou Pashinyan, como o Pashinyan na Armênia. De repente, eles começam a desviar todo o progresso na direção completamente errada. Então, permanecer no poder é importante. E permanecer no poder significa que sua economia precisa estar relativamente estável e as pessoas no seu país precisam estar satisfeitas com a sua governança. Então, se as potências ocidentais de repente cortassem os recursos destinados ao Paquistão, impusessem sanções ou fizessem algo assim, seria um golpe pesado para a economia paquistanesa ou saudita. De repente, pagar os salários dos militares, dos funcionários do governo, dos professores e das enfermeiras viraria um problema. Isso poderia desestabilizar rapidamente o governo. Então eu acho que nos próximos anos, os reinos do Golfo e o Paquistão enxergam o que você e eu acabamos de discutir aqui. Acho que todos são atores inteligentes, todos são racionais, todos veem o que está por vir, mas ainda são muito, muito vulneráveis à pressão ocidental, à sabotagem ocidental e assim por diante. Por isso têm de agir com muito, muito cuidado. E acho que vão continuar agindo com muito, muito cuidado. Mas, no longo prazo, acho que eles entendem que... Bem, Henry Kissinger disse isso mais uma vez. É muito perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser amigo dos Estados Unidos é mortal. Sim, Annie Paisser. Eles agora entendem isso melhor do que qualquer coisa que Henry Kissinger pudesse ter dito. Mas ainda estão presos numa situação em que são vulneráveis. E acho que superar essas vulnerabilidades vai levar tempo. Não vai acontecer da noite para o dia. E até lá eles vão ter que agir com muita, muita cautela. E vão agir assim. Então o Paquistão vai se pronunciar, depois vai atacar verbalmente os iemenitas. E então vai chamar um embaixador iraniano para dizer que está muito descontente com isso e aquilo. Mas acho que essas são formalidades que ainda precisam ser cumpridas. Acho que seria suicida para o Paquistão de repente seguir uma rota hostil diante das novas realidades emergentes. Bem, por tudo que eu vejo, por tudo que eu ouço, pelas minhas interações, eles estão conduzindo isso com muito cuidado. Muito, muito cuidado. Alex, estou muito, muito feliz de ter você aqui, e é uma honra ter você aqui. Eu realmente agradeço e espero trazer você de volta, como conversamos daqui a 2 semanas, se tudo der certo. No mesmo horário? No mesmo horário, tudo bem? Quer dizer, da próxima vez eu vou me certificar de que... Quer dizer, não faço ideia de por que isso não funcionou, porque era para funcionar. Só para ser justo, da última vez eu deixei você esperando mais de meia hora porque estava viajando e fiquei muito confuso com os horários. Sim, tudo bem. Então, sabe, você chegou 5 minutos atrasado hoje. Isso nem é um problema. Bem, obrigado, Alex. Estou ansioso para vê-lo daqui a 2 semanas. Para toda a nossa audiência no mundo inteiro, em 12 idiomas diferentes, em todos os fusos horários, este é o Transition Protocol. Foi uma honra e um privilégio receber Alex Greiner pela 2ª vez em nosso programa. E ele será um convidado regular a cada 2 semanas, compartilhando conosco sua sabedoria a partir de uma perspectiva muito singular, as finanças globais. Se você gosta do que fazemos, por favor, inscreva-se. Torne-se um assinante pago pelo nosso canal de assinatura por $5, o equivalente a meio café. Vamos entregar tudo o que fazemos na sua caixa de entrada e nos veremos novamente em breve. Muito obrigado, Alex. Agradeço muito por reservar um tempo para falar conosco e por ser tão generoso com o seu tempo. Obrigado, senhor. And being so generous with your time. Thank you, sir.